Tema da mensagem: Como escapar do fogo do inferno. Texto de referência: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Introdução. Poderíamos começar da seguinte maneira, com uma pergunta: o que leva os seres humanos ao inferno? Inúmeras são as coisas que levam a humanidade à ruína, e à destruição eterna. O não acreditar no único Deus Criador de todo o universo. Ou não acreditar no único Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, o Senhor de todos. Ou não acreditar no soberano Espírito Santo de Deus, o atual dono da Igreja, que em breve vai entregar a Igreja noiva a Cristo Jesus nos ares, no glorioso dia do arrebatamento. E a desobediência a toda a palavra de Deus, que ele deixou à humanidade escrito na Bíblia Sagrada, o livro das santas palavras de Deus. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Deuteronômio 32:22. Independente de quaisquer coisas no universo, no céu, e na terra, só Jesus Cristo pode livrar o ser humano do fogo do inferno. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Deus preparou um meio especial pelo qual o ser humano pode se livrar da destruição. Não por si só, mas com a ajuda de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Todos os que acreditarem nele, poderão receber o perdão de seus pecados. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. O pecado é o maior e mais terrível mal da humanidade, que já matou, está matando, e vai matar toda a humanidade da terra, salvo aqueles que se entregarem de corpo e alma e espírito a Jesus Cristo, porque só ele pode livrar do fogo do inferno. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10:42. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Atos 10:39-41. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Ele tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Faremos a seguinte colocação: e porque ele não salva todo mundo, em primeiro lugar, a humanidade ama as trevas. Ele é luz absoluta. Em segundo lugar, você convidaria este tipo de pessoas para dentro de sua casa. Pessoas tais quais estas, que amam as obras da carne, inimiga da vontade de Deus, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Pois bem, Deus não aceita. Quem quiser aceitar em sua casa, fique à vontade. O caminho para se livrar do fogo do inferno é difícil, mas não impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:14. É apertado porque ao passarmos por uma transformação de pessoas pecadoras e desobedientes a Deus,
Para pessoas obedientes e tementes a Deus, todos nós devemos fazer uma escolha: a quem devemos servir. A Deus ou ao diabo, à justiça ou ao pecado. Ou você se esforça para entrar no céu de Deus com Cristo Jesus, ou você se entrega por completo ao fogo do inferno. Todos têm de Deus o livre arbítrio para escolher. Mas se você perguntar a Deus, Ele ainda lhes dá uma sugestão boa: os céus e a terra torno hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida, e a morte, a bênção, e a maldição. Escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Ao escolher a vida, você fará bem nesta decisão. Ele disse João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo ser humano deve, com a ajuda de Deus e dos bons conselhos, saber o que é mais importante para sua vida, depois da sua morte física, se é entrar no céu, no mundo maravilhoso de Deus, e desfrutar de todas as maravilhas indeléveis criadas por Deus, no céu, ou ser julgado, e condenado ao fogo do inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. O pecado que destrói a humanidade começa muito cedo na vida das pessoas. Ao examinarmos a vida prática das crianças, se lhes fizerem perguntas tais: quais estas? Quem é seu herói favorito? Certamente ele lhes informará, de 1 a 10, personagem de desenhos animados do inferno. Mas pergunte a ele se ele sabe a quem mais se deve amar na vida. Certamente ele não sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por estas razões é que Deus já começa a pedir aos pais deste cedo, que ensine os filhos os caminhos da vida eterna. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isto é um dever absoluto dos pais: ensinar os filhos o caminho da vida eterna, desde muito pequenos, porque se os pais não fazem isto, o Satanás o ensina a corrompê-los de muito pequeno, e Deus cobrará muito caro desta geração perversa, que ao invés de mostrar o caminho do céu aos pequeninos, eles abrem as portas do inferno para as crianças, através do mundo eletrônicos. Ao invés de comprarem bíblias para as crianças, oferecem os celulares mais modernos que existem. Deus cobrará muito caro desta geração perversa por causa da grande corrupção da humanidade. A palavra de Deus está exigindo justiça contra os seres humanos. Neste caso, só o arrependimento pode mudar a história atual que estamos vivendo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 13:19. Nenhum método humano pode mudar uma sentença determinada por Deus, ou permitida por Ele, senão pelos argumentos de um coração arrependido e esmagado de tristeza por causa de ter ofendido a santidade do Eterno, com pecados e desobediência à sua santíssima palavra. O remédio é arrependimento. A vacina é arrependimento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Já descobrimos através da palavra de Deus, de que só existem 3 possibilidades dos seres humanos serem salvos do fogo do inferno. A primeira é aceitar a Cristo, antes de morrerem, e viverem uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, todos os dias de sua vida. A segunda é aceitar a Cristo antes do arrebatamento de sua igreja, descrito em, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios 15:52.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4:17. A terceira, não negar a Cristo, na grande tribulação. Após um segundo, depois do arrebatamento, já começa a grande tribulação. O mundo inteiro vai ser entregue ao regime satânico, e só se salvará as pessoas que forem capazes de aguentarem todos os tipos de torturas inimagináveis, impostas por Satanás, e o anticristo e o sistema mundial. E não negar a Cristo, e ser capaz de morrer, não importa a maneira e nem método, imposto pelo diabo, somente assim, e mais de nenhuma outra maneira, poderá ser salvo os gentios que não subiram no arrebatamento. Salvação garantida por Deus, somente aos 144.000 judeus que serão selados por Deus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Apocalipse 14:1. Nesta geração moderna, os falsos profetas tiram o foco soberano da humanidade, que é a salvação e a vida eterna. Não existe em todos os territórios infinitos do universo e do planeta Terra algo mais soberano que a salvação da tua alma. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Mateus 16:26. Os seres humanos se perdem por falta de informações sagradas das palavras de Deus, pois é alarmante os milhões de seres humanos que caem no fogo do inferno, e as poucas almas que entram no céu. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:14. Esta porta estreita, certamente exige de cada um de nós uma rendição absoluta às palavras de Deus, um desejo extraordinário de entrar no céu com Cristo, e um medo incomensurável de cair no fogo do inferno. Viver neste mundo alienado, sem saber o que acontece depois da morte, é semelhante a um homem rico que vive sua vida regaladamente, deleitando-se em todos os prazeres que o mundo lhes oferece, pois a recompensa justa dos deleites deste mundo é o fogo do inferno. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Lucas 16:22-23. Neste caso não significa que os pobres serão salvos, e os ricos vão para o inferno. Na exegese resumida poderíamos dizer da seguinte forma, que os seres humanos depois da morte vão para o lugar que mais amaram nesta vida. Um pobre por causa das grandes necessidades que lhe acompanha, até um prato de comida que ele pedir, ele pede em nome de Deus, vendo desta forma Deus estar sempre perto dele, pois a boca fala o que está no coração. Uma pessoa rica, por causa da falsidade das riquezas, assim como o sol, distante da terra, assim alguns ricos distanciam Deus de suas vidas. Por consequência só lhes resta o fogo do inferno, porque nunca quiseram Deus. A soberba, a arrogância e a rebeldia fizeram com que milhões de seres celestiais, que outrora eram anjos que se rebelaram contra as ordens de Deus, e que agora são demônios implacáveis, que lutam contra a humanidade, para corrompê-la através da rebeldia, como eles foram rebeldes. Esta é uma das causas que tornam o caminho estreito para o céu. Sabemos que a serpente enganou Eva, e que também enganou Adão, e que também está aí perto de você e talvez você nem saiba. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Por incrível que pareça, mas é
Verdade, os demônios têm muitas vantagens sobre os seres humanos e eles nem sabem disso. Os demônios podem ver os seres humanos, e os humanos não podem ver os demônios. Eles sabem onde você mora, o que você faz ou deixa de fazer. Eles sabem até se você é de Deus ou não. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Atos 16 e 17. Nesta passagem descobrimos do que eles são capazes e pode acreditar com todas as forças de seu coração. Eles lutam incansavelmente para te levar ao fogo do inferno, e talvez você nem sabia disso. Só Jesus Cristo e sua palavra pode te livrar deles e te levar ao céu. Para que os seres humanos possam escapar do fogo do inferno, eles devem acreditar de todo o coração na salvação oferecida por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 16 ao 21. E, absolutamente, certo de que Deus quer salvar a humanidade. Marcos 10, 17. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Neste contexto Cristo disse que se devem conhecer os mandamentos, também disse vende tudo o que tem e dá aos pobres, e também disse tome sua cruz e vem, e segue-me. Certamente seria muito bom se milhares de pessoas no mundo fizessem estas perguntas a Deus, pois Deus teria respostas a todas elas, pois sabemos que temos que lutar com três grandes inimigos: o diabo, o mundo, e a nossa natureza pecadora, a carne. Então é necessário existir mandamentos, regras e leis, porque muitos são os inimigos que não querem que você alcance o céu. Eles querem te jogar no fogo do inferno. E somente as leis eternas de Deus e a sua palavra podem te fazerem sábio para a salvação, em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma das primeiras coisas que devemos vencer é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que joga tua alma no fogo do inferno é o pecado, independentes de tamanhos, sejam pequenos ou grandes, todos os pecados te fazem réu do fogo do inferno. E o que é que me salva destes pecados? O único ser no universo que pode salvar e perdoar é Jesus Cristo, porque está escrito, Atos 16 e 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Uma vez já tendo recebido Cristo como Salvador pessoal de sua alma, em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Milhares de pessoas não querem levar esta cruz, assumindo o verdadeiro significado que ela representa: vida de santidade, vida de submissão à palavra de Deus, vida de renúncia aos prazeres do mundo, vida de compromisso com Deus, com o céu, e com a eternidade. Enfim, para escapar do fogo do inferno é preciso aceitar o imensurável amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16.
E para concluir, da mesma forma que nascemos neste mundo, e aprendemos milhares de coisas pecaminosas neste mundo, também devemos, como Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3, 5-7. O sentido disto é: o que é nascido da carne, são pecados que levam ao fogo do inferno, toda a humanidade da terra. O que é nascido da água espiritual, que é a palavra de Deus, e o que limpa as almas dos seres humanos, qualificando-os para que possam entrar no céu, e todos devem nascer desta água. As palavras de Deus. O que é nascido do Espírito é nascer da própria natureza divina, natureza celestial, nascer de Deus. Razões, porque Cristo disse: se não tiver este nascimento, nunca entrará no reino de Deus. O desejo de Deus é que toda a humanidade da terra venham nascer das palavras de Deus, da salvação de Cristo, e do Espírito Santo. Se você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, você pode ir em qualquer lugar do planeta Terra, fazer esta oração de arrependimento. Diga a Cristo que você reconhece que só Ele é o Salvador da humanidade, e que você se arrepende de todos os seus pecados desde o dia que você nasceu, até agora. Ao concluir desta oração, em seguida peça a Ele com muito temor e tremor, que lhe conceda um maravilhoso Espírito Santo para guiar a sua vida de hoje em diante, em nome de Jesus Cristo. Frequente igrejas de pessoas que o aceitaram a Cristo também, e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem. Se você adora a Deus através destas mensagens, divulguem, deixe seu gostei, inscreva-se no canal. Deus com seu imensurável poder abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.